Durante uma aula prática em um laboratório sobre genética, os estudantes observaram uma simulação de divisão celular de cromossomos autossômicos humanos. A imagem a seguir ilustra a divisão observada em que um ovócito gerou duas novas células A e B. Os alunos discutiram como a fecundação da célula A por um espermatozoide saudável poderia gerar um indivíduo com síndromes genéticas específicas. A análise do exemplo discutido mostra que esse indivíduo poderá apresentar a síndrome de... Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui, né? Então, o que a gente tem aqui é a exemplificação dessa divisão celular que a gente chama de meiose. O que a meiose vai fazer? Ela vai pegar uma célula que é 2N, ou seja, diploide, e vai formar 4 células N. Então, aqui a gente está como se fosse na segunda etapa da meiose, porque a gente tem meiose 1 e meiose 2, né? Então, na primeira etapa, você pega uma célula 2N, e forma duas células N duplicadas, que a gente fala, né? Então, se a gente fosse desenhar em termos de número de cromossomos, então eu teria um cromossomo aqui, uma duplinha aqui, né, que seria o diploide, e aqui eu teria os cromossomos duplicados. Então, eu teria um de cada um, para que na meiose 2, cada uma dessas células gerasse, então, 4 novas células com metade do lote cromossômico da célula mãe. Então, essas células aqui são as células N. Então, essa parte da imagem é como se ele estivesse mostrando isso aqui, ó, que sai dessa etapa que você tem 2 cromossomos duplicados para essa parte em que você tem, é como se ele tivesse feito um recorte disso aqui, tá vendo? Para essa segunda parte que você passa a ter 2 células com metade do lote cromossômico. Então, o que a gente tem aqui nessa divisão celular do exemplo, né, da imagem? Você tem uma divisão celular em que não há a divisão correta dos cromossomos. Então, na divisão correta, o que eu teria que ter? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Eu teria que ter uma célula com um cromossomo azul e um vermelho em cada uma. Por que um azul e um vermelho? Porque isso aqui é metade do lote cromossômico. Então, essa aqui está N duplicado, né? Que a gente comentou. Então, teoricamente, essa célula lá que originou essa daqui, ela tinha 2 cromossomos de cada. Tranquilo? Então, isso aqui, ó, é metade de cada uma. Isso é uma célula saudável. Mas o que aconteceu foi, na hora da divisão celular, um erro. E aí, ao invés de você ter um cromossomo em cada uma dessas células, você tem uma célula com um único cromossomo, e aí você passa a ter uma célula com 2 cromossomos azuis e uma com só um vermelhinho. Então, isso aqui, pessoal, é como se você tivesse essas duas cópias aqui foram para um único gameta, né? Então, é isso aqui que aconteceu, esse erro genético. E é um erro comum, beleza? E aí eles pedem, então, que a gente diga qual tipo de síndrome esse indivíduo poderá apresentar. O que a gente tem que, antes de olhar o nome das síndromes, observar que essa divisão celular que ele falou são em cromossomos autossômicos humanos. O que são aqueles cromossomos autossômicos, pessoal? São os que não são sexuais. Então, a gente tem 22 pares de autossomos e um par de cromossomo sexual, que é o XY. Então, quando eu tenho erro de separação do XY, que é também possível, eu tenho condições específicas. E se eu tenho os autossômicos, outras diferentes. Então, nesse caso aqui, as opções que ele deu, ó, Down, Turner, duplo Y, duplo X e Klinefelter, a única síndrome que está relacionada a cromossomos autossômicos é a síndrome de Down, que a gente também chama de trissomia do 21. E por que ele tem esse nome de trissomia? Exatamente porque ele recebeu 3 cópias do cromossomo 21. Por que 3? O que a gente tem que pensar nessa célula aqui que está com um cromossomo a mais? Ela é o gameta, né, ou de um pai ou de uma mãe, e essa célula ela vai se juntar com uma outra célula para formar o indivíduo. Só que nessa outra célula, que vamos considerar que ele é saudável, né, esse espermatozoide saudável, você já tem, então, uma cópia do azul e uma cópia do vermelho, desses cromossomos representados aqui. Então, quando essas duas células se juntam, né, esse óvulo e esse espermatozoide se juntam, ela passa a ter, então, 3 cópias do cromossomo azul e 2 cópias do vermelho. Por isso que a gente chama de
trissomia, porque eu tenho 3 cromossomos. Tranquilo? Por que não pode ser, então, Turner, duplo Y, triplo X e Klinefelter? Porque todas essas outras são relacionadas aos cromossomos sexuais e não aos autossomos, ok? Então, na síndrome de Turner, o que acontece? Você tem a ausência de um dos cromossomos sexuais, do X. Então, normalmente a pessoa ela só tem um do X, tá? Então, eu não estou falando aqui da presença de um autossomo extra. Então, o que a C e a D estão erradas? Aqui a gente está falando do duplo Y, então a pessoa ela tem um extra do Y, ela seria XYY, e o triplo X, 3X. Então, aqui na divisão, né, você tem um gameta que veio já XY formado ou XX formado. Tranquilo? E por último, a síndrome de Klinefelter, então, é que você tem a presença de um cromossomo X extra num homem. Por que é diferente do triplo X? Porque o triplo X, ela só tem X, então configura mulher. A Klinefelter, você tem um XY, ok? E vem mais um X. Então, isso aqui configura um homem. Porque o que a gente tem? A presença do Y fala que é homem. Então aqui, só que você tem 2X, então você tem uma carga genética maior do X. Só que todas essas, a letra B, C, D e E, são síndromes associadas aos cromossomos sexuais e não aos autossomos.